Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Twinmotion 2020. Na aula de hoje, vamos dar uma olhada aí nos elementos que temos disponíveis dentro da biblioteca do Twinmotion e como manipular esses elementos. Eu sou o David William, arquiteto e seu professor aqui na Corale. Bora lá! Vindo aqui no canto esquerdo da tela, na setinha, nós temos então a biblioteca do Twinmotion. A biblioteca ela é dividida em 8 segmentos diferentes, dentro dessas pastas, que são os materiais, vegetação, os objetos, luzes, os caracteres, os veículos, as ferramentas e a biblioteca personalizada do usuário, que é para a gente colocar objetos e texturas aqui dentro e usar como a gente melhor entender. Vamos ver aqui em materiais. Dentro de materiais nós temos outras pastas, outros subgrupos, onde dentro de cada um desses grupos nós temos os nossos materiais disponíveis. Aqui do lado nós temos então essa visualização rápida, para ver como que o objeto vai ficar, e a gente consegue então por aqui dar uma olhada rápida e aplicar os nossos objetos, os nossos materiais. Para aplicar o material, basicamente a gente precisa clicar e arrastar para dentro da viewport que ele faz essa mudança. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar para onde nós estávamos. Eu recomendo vocês darem uma olhada. Nós temos metais, vários tipos de metais diferentes, concreto, tijolo. Para vocês darem uma olhada em cada uma dessas, para quando for utilizar para fazer o 3D de vocês, a renderização de vocês, nós termos um maior domínio sobre esses materiais disponíveis. A segunda aqui em vegetação, nós temos então paisagem, árvores, arbustos e alguns outros elementos referentes ao landscape, a paisagem. O primeiro deles aqui em paisagem, podemos só clicar e arrastar, a gente consegue então fazer a alteração do nosso terreno. E aí nós teríamos então um terreno de grama. A gente pode até regular a altura dele aqui, a altura que a gente quer, podemos apagar. E de que ele já tem uma certa elevação, um certo relevo. E aí está aplicado, a gente pode apagar esse outro aqui de baixo. Se a gente clicar sobre ele, nós ganhamos essas duas opções, que é de esculpir e de pintar o terreno. A de esculpir, nós temos aqui as opções então de elevar, de escavar, suavizar, perturbar, desgastar e alisar o terreno. A gente pode escolher aqui um tipo de brush que a gente trabalharia melhor, pode ser uma circular mesmo. Podemos configurar o diâmetro dessa brush, desse pincel, e a intensidade que a gente quer que ele trabalhe. E aí a gente só precisa então desenhar do jeito que a gente quiser a nossa topografia. Tá ok? Se a gente vier aqui em paisagem de novo, observe que ele já tem uma setinha. Sempre que a gente abrir uma guia nova, ele vai andando aqui para frente. Nós podemos voltar aqui também em paisagem, e em pintar terreno a gente pode escolher quais materiais estarão aparecendo em cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, a gente pode colocar um outro tipo de grama nesse principal, vamos deixar que estava. A gente pode mudar o tipo de pedra, que está aqui embaixo, e assim a gente pode ir configurando então e criando o nosso terreno do jeito que a gente quiser. Usando ainda a função de pintar, a gente tem a opção também de pintar às vezes um caminho. Vou colocar um brush menor aqui de 2 metros e vou pintar com essa daqui, A gente pode vir aqui e pintar o nosso caminho, ou às vezes alguma coisa do gênero que a gente precisa fazer um desgaste no terreno. A gente conseguiria utilizando essa ferramenta, tá bom? É só a gente seleciona aqui o pintar e pode escolher qualquer uma dessas aqui e pintar baseado nesses modelos que nós temos aqui disponíveis, tá bom? Então a gente pode usar até 4 texturas diferentes por terreno.
Temos aqui também a questão da opacidade, a gente pode trabalhar a opacidade que a gente quer antes de pintar, enfim. Dando continuidade aqui então, temos também a biblioteca de... Desculpa, vegetação aqui. Nós temos dentro dessa nossa paisagem, nós temos também as árvores, né? Onde nós podemos então clicar e adicionar árvores dentro da nossa viewport. Basicamente existem duas formas de colocar vegetação dentro do Twinmotion. A primeira dela é arrastando. Uma vez que a gente arrasta, observe que a gente colocou apenas uma árvore, né? Agora se a gente clica uma vez, a gente consegue ter então um multidrop. E aí a gente consegue compor as nossas cenas de uma forma mais livre e rápida, né? Isso serve para qualquer objeto dentro do Twinmotion, seja vegetação ou seja um mobiliário, um arbusto, por exemplo, com o multidrop. E o legal é que ele já vai aplicando ele em escalas diferentes. A gente pode observar aqui do lado, ó, que a cada clique que a gente dá, ele aplica ele em uma escala diferente. As gramas, né, também ela funciona de forma com que a gente insira o bloco de grama. E aí nós teríamos ele. Porém, existe uma forma também mais eficiente de se usá-lo. A gente vai ver isso na aula específica sobre vegetação. Temos rochas, que a gente pode também aplicar o nosso modelo. Alguns elementos aqui como raízes, troncos, a gente pode então ir compondo os nossos cenários com esses objetos, tá bom? Vindo aqui em objetos, eles são separados também em alguns tipos, né? Desde objetos residenciais, separados por ambientes. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu queira um sofá. Da mesma forma, é só vir aqui e aplicá-lo, né? A gente consegue fazer aqui a organização. Uma vez que a gente colocou o objeto, ele aparece essa cruzeta, onde a gente consegue, através dessas guias, fazer a movimentação dele nos três eixos X, Y e Z. Se a gente clicar nessa bolinha amarela, ela vai apoiar o objeto à superfície mais próxima, então ele ficaria apoiado à superfície. Aqui a gente consegue rotacionar, né, nessa meia lua. Se a gente pressionar a tecla Tab no nosso teclado, ele vai apresentar para a gente outros eixos de rotação. Inclusive, se a gente aperta Tab, observa que aqui embaixo ele muda também. São três opções, né? Escalar, girar e mover. Para escalar, a gente pode escalar o objeto como um todo ou apenas em uma direção, né? Deformando a forma dele. Vou dar um Ctrl Z aqui até voltar ao normal. Então, Tab de novo e Tab. Observe que temos também, além das guias, né, e das meia-luas aqui, a gente tem também esses planos, onde a gente consegue mover ele fixo em um plano, seja o X, o Y ou o Z. Isso serve para qualquer objeto dentro do Twinmotion. Então nós temos aqui uma série de objetos diferentes para se utilizar para compor os nossos cenários. Em cidade, nós temos então objetos como bancos, objetos como estacas, né, para poder fazer marcação de estacionamento, ou cercas, sinais, iluminação, né, os postes de iluminação pública, objetos de publicidade, objetos de construção. A gente consegue também adicionar aqui para fazer às vezes aquela time-lapse. Temos também fontes, enfim, temos uma série de objetos aqui que dá para ser utilizados, né? As formas primitivas, né, onde nós temos cubos, cilindros, né, caixas de dimensões distintas para a gente poder utilizar, às vezes para fazer algum estudo, né? O círculo também, que é muito utilizado para fazer estudos de materiais. Temos os decalques, que seriam como se fossem adesivos, né, ou pinturas feitas em determinados
Objetos, observa que ele tem uma qualidade excelente, né? Esses decalques. A gente pode pôr decalque às vezes de um grafite, né? Deixa eu achar uma superfície que ficaria melhor aqui. A gente pode configurar aqui ele então dessa forma. Temos sombras, poças d'água, enfim. Recomendo também dar uma olhada, tem muita coisa bacana aqui. A gente vai ver isso durante o curso de uma forma mais ampla. Partículas, né? A gente pode colocar aqui fogo, por exemplo. Não tá dando para ver porque tá de dia. Aí está, ó, dá para fazer fogo, fazer fontes de água. Também por conta da iluminação aqui ele não tá dando para aparecer, mas dá para fazer fumaça. Aí está, a gente consegue criar então uma série de efeitos dentro da nossa cena. Temos então água, né, para fazer às vezes uma caixa d'água, uma piscina. Inclusive a gente pode ajustar aqui as alturas, né, para a gente poder fazer como a gente preferir. Podemos mudar aqui o aspecto do tipo que a gente quer, né, dessa piscina. Pode estar ativado ou não. Sons, que é mais para composição de animações, né? Não vou entrar em detalhes nisso aqui no curso. Objetos, que seriam as luzes artificiais, né? Deixa eu colocar aqui à noite, para a gente poder ver. Nós teríamos aqui então a opção de spots. A gente pode configurar os ângulos dessas luzes. Enfim, a gente vai ver uma aula também específica sobre iluminação. Temos vários tipos de luzes aqui. Os caracteres, né, que seriam os nossos personagens. Nós temos dois tipos de personagens humanos, né? Temos eles animados e temos eles como se fosse uma fotografia, né, estática. A qualidade é maior, porém ele não dá nenhum efeito de movimento, então ele seria mais para fotografia. Não recomendo usar em vídeos. Temos aqui outros tipos também, né, de pessoas estáticas também em 3D agora e não apenas em 2D, porém elas não se movem. A qualidade não é muito diferente da móvel. Temos grupos de pessoas, isso aqui é muito bom para poder fazer composição de cenário, né? E a cada clique que a gente dá, observe que o grupo de pessoa vai mudando, não é o mesmo. Então a gente consegue fazer também uma inserção de várias pessoas em poucos cliques e ter uma composição bem completa de uma reunião, de um ambiente de festa que a gente queira fazer. Existem várias cenas aqui, né? Vários personagens. Animais também a gente poderia colocar aqui, um cachorro, por exemplo, não é? Borboletas, enfim. Veículos, nós temos eles baseados basicamente em automóveis, né? Veículos terrestres, aquáticos e aéreos, né? Nós temos então um carro, né? um veículo terrestre. Temos o ônibus, que também seria o terrestre. Teria barcos, né? Ele tem diferentes tamanhos de barcos, né? Até grandes embarcações, né? Grandes iates. Temos também objetos de aviação, como balão, aviões. A gente consegue, às vezes, para um projeto de um aeroporto, por exemplo, a gente conseguiria fazer um trabalho melhor, né, com esses elementos. Temos objetos de duas rodas, né, veículos de duas rodas, como bicicletas, um F aqui, motos, enfim. Fora os que a gente ainda poderia importar dentro do nosso modelo. Então aqui nós temos alguns caminhões, objetos de construção. Eles são animados, né? Isso é bem bacana. Eles andam. Isso é muito legal. Guinchos. São objetos maiores.
bem bacana para fazer a composição de cena. Aqui nós temos extras, né? Como por exemplo a seção, onde a gente habilitaria a seção por aqui, né? Teríamos que ter um cubo de seção primeiro habilitado, a gente vai ver depois como utilizar ele. Aqui está investigações, né? Mas são as sondas de reflexão, né? As Reflection Probe, para melhorar os efeitos de reflexo da nossa cena, também vamos ver como utilizá-los. Isso aqui é novo do ArchiCAD 20, do Twinmotion 2020, que são as notas. A gente pode inserir aqui dentro alguma descrição, né? Por exemplo, alteração. Por exemplo, poderíamos colocar aqui modificar material de acabamento, por exemplo, né? Ou alguma outra nota também que a gente quisesse. Poderíamos mudar aqui o tipo de alinhamento, enfim, tamanho, a gente poderia ajustar, a cor, essa questão do se ele vai ficar posicionado sempre para onde a gente tá vendo, ele fica baseado no nosso ângulo aqui, ele fica virado, ou então se ele vai ficar fixado, né, ele não vai mexer. Aqui também daria para atualizar a cena aqui do lado. Temos também as medidas, onde a gente pode fazer a medição entre dois pontos. Deixa eu ver se eu consigo instalar um aqui para vocês verem. Por exemplo aqui, né? Deixa eu só rotacionar ele. Olha, ele já começou a fazer uma análise ali da medição de um ponto A até um ponto B, né? Ó, aqui nós temos 3,68, então se eu afastar ele aqui, ele vai me dando também a medida e vai ajustando. E por último, mas não menos importante, nós temos então a biblioteca do usuário. Eu já tenho algumas pastas criadas aqui com alguns elementos, né? Por exemplo, aqui da Quixel. Para quem não conhece, eu vou deixar o site da Quixel na descrição para vocês poderem ver os assets deles lá, e depois eu mostro como baixar e também inserir aqui dentro. Mas por exemplo, nós temos pedras, né? Objetos de rocha para fazer composição de cena. A gente poderia talvez aqui reescalar esse objeto, enfim, daria para fazer então cenários também utilizando essas ferramentas. Pode usar sem dificuldade. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Assim, antes da gente terminar, deixa eu só mostrar como adicionar objetos à nossa ferramenta. Uma vez que a gente importou o objeto para dentro do Twinmotion e já configuramos os materiais dele, nós podemos vir aqui então do nosso navegador. Nós já estamos aqui com paredão, né? Chama rocha paredão 01, tem 2K de textura. A gente poderia vir aqui, botão direito e adicionar a biblioteca do usuário, levando em consideração que se por exemplo ele estiver dentro da pasta banheiro e adicionar, ele vai ficar adicionado na pasta banheiro. Então sempre vindo a pasta correta e fazendo a adição posteriormente. Isso serve para qualquer objeto, inclusive os objetos do próprio ArchiCAD, tá bom? Do próprio Twinmotion, desculpa. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de se inscrever no canal caso tenham gostado, ativar as notificações, já deixar aquele like maroto e aguardo vocês aí na próxima aula. Até mais e tchau, tchau!